será que Deus é contra os meus sonhos? Você já se fez essa pergunta? Por mais absurdo que isso possa parecer, tem muita gente que pensa assim. Por quê? Por conta do extremismo no Evangelho. O Evangelho, ele é coerente, ele é direto e ele é compreensível. O Evangelho que Jesus pregou, ele não é absurdo. Ele é vivível, vamos assim dizer. É palpável, é possível a gente viver ele. Por quê? Qual é o negócio? É que muita gente hoje está querendo colocar um padrão espiritual muito elevado que está deixando as coisas meio absurdas. Então, por exemplo, um jovem hoje diz assim, eu não sei se eu posso ir para a faculdade porque a gente tem que ser crente, né? Eu vi uma mensagem esses dias com uma frase bem interessante. A pessoa diz assim, eu quero ser feliz, mas tem que ser crente, né? Tipo, peraí, cara. A Bíblia diz que na presença do Senhor, há fartura de alegria. Então, tipo, você nunca vai ser mais alegre em lugar nenhum se não for na presença de Deus. Que loucura é essa que você está dizendo que ou ser feliz ou ser crente? Sabe qual é o problema? É porque a mensagem é, Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga. E o que as pessoas estão fazendo? Negue-se a si mesmo é negar tudo. Nega trabalho, nega família, nega mulher, nega tudo. E manda todo mundo para os infernos e vai servir a Jesus que é melhor. Então, a Bíblia diz que quem não amar mais a Deus do que pai, mãe, mulher, esposa, todo mundo, não é digno de Cristo. Mas amar não significa necessariamente largar tudo lá e, por exemplo, largar teu casamento, largar teu trabalho e servir a Deus. Pelo contrário, muitas vezes é colocar as coisas no seu devido lugar. E deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia mesmo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o próprio Deus sugere que, se você colocar ele em primeiro lugar, ele vai te dar as outras coisas. Então como é que ele te daria algo que é pecado? Só que as coisas são tão absurdas que as pessoas estão colocando como se tudo fosse pecado hoje em dia. Você não pode ter uma faculdade porque é pecado, você não pode ter prosperidade porque é pecado, você não pode casar porque é pecado. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas não falam isso claramente, mas o jeito que é ministrado o Evangelho em algumas situações parece que é. Só que olha esse texto aqui, no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem uma história na Bíblia do pai de Abraão, Tera, em Gênesis capítulo 11, finalzinho do capítulo, vai dizer que ele tomou a sua família, seu filho Arã já tinha morrido, então ele pegou o seu neto Ló, e junta com Abraão, ali a família toda, e eles saem de Ur dos Caldeus, passando por Arã, para ir para Canaã. Se você for ler o capítulo 12 de Gênesis, a história de Abraão é a história de um homem que saiu de Ur dos Caldeus, passa por Arã e vai para Canaã. Curioso é que Deus não falou, pelo menos as escrituras não deixam claro, que Deus falou alguma coisa com o pai de Abraão. Mas o sonho do cara era sair exatamente do lugar onde o filho tinha que sair, que Deus mandou sair depois. Passar pelo lugar onde o filho tinha que passar, para chegar ao lugar onde o filho tinha que chegar, para a promessa se cumprir. Muitas vezes, o sonho seu, não estou falando daquele sonho que você tem em função de outro. Papai falou que se eu fizer medicina, então vai ser maravilhoso. Se eu casar com fulana, meu pai vai me amar. Isso aí não é teu sonho. Isso aí é Já fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Buscar a aprovação dos homens. Tá aí no nosso canal, pode pesquisar. Que você está fazendo algo para ganhar algo. E isso não é a vontade de Deus. O teu sonho não tem a ver com, eu vou fazer porque Deus vai me amar mais por isso, por aquilo, alguém vai me amar mais por isso, por aquilo. Não. O teu sonho, o sonho que Deus plantou no teu coração, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Abençoar muitas pessoas. Na maioria das vezes, isso não começa como uma coisa que vai mudar o mundo. Você quer ver outro exemplo disso? José. José tem um sonho com o sol, a lua e as estrelas se curvando a ele. Você acha que naquela hora ele pensou assim, poxa, eu vou ser governador do Egito, vou alimentar um monte de gente, vou sustentar todo mundo e vai ser uma maravilha? Te garanto que não. Te garanto que o pensamento dele foi assim, rapaz, eu vou ser o cara, ó. Olha que maravilha. Muitas vezes o nosso sonho, ele não nasce coletivo, ele nasce individual, porque a gente é individual. Uma das primeiras palavras que uma criança aprende a falar é eu, minha. Então, você não pode esperar, por exemplo, que um jovem de 17 anos, como era o caso de José, tivesse maturidade para dizer, olha, eu preciso salvar o mundo. Que salvar o mundo? Eu vou salvar minha pele. Só que isso vai evoluindo, isso vai crescendo. E sabe o que eu posso te falar? Quando você achar que o teu sonho é muito grande, meu amigo, Deus está olhando para você dizendo assim, só isso? Não tem mais nada, não?
A Bíblia diz, sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, porque Deus pode nos dar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, quando você achar que está grande, Deus está olhando e dizendo assim, só isso? Não tem mais nada, não? Deus não tem problema em te dar as coisas. Sabe qual é o detalhe que Deus tem? É com você depois devolver isso para Ele. Você quer ver uma coisa interessante? Deus deu o Filho dele para nós. Deus deu a honra e a glória para Jesus. Só que qual era o objetivo? É que nós entregássemos depois a nossa vida a Cristo e que Cristo entregasse toda a glória a Deus. Deus não tem problema de dar nada para ninguém. Só que o que a Bíblia diz? Romanos, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, casar, comer, beber, trabalhar, enricar, façai tudo para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado no teu sonho? Ainda não. Então, encontre uma forma de glorificar. Não é necessariamente, por exemplo, colocando o nome de Jesus em todo lugar. Às vezes é de uma forma meio mais simples do que você pensa. Às vezes é só você tirar o teu devocional toda manhã, não sei. Deus vai te mostrar. Busca o Senhor e Ele vai te ensinar o que Ele quer. Mas, pelo amor de Deus, não pare de sonhar porque você acha que isso é contra a vontade de Deus. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta só. Esse sonho que você tem aí, que está no teu coração, foi você que decidiu um dia e falou assim, cara, eu acho que eu vou ser médico, sabe? A Bíblia diz que Deus, Salmo 139, versículo 16, Deus já tinha determinado, escrito e determinado cada um dia da nossa vida antes da gente existir. Então tu acha que esse sonho que você tem no seu coração não foi Deus que determinou? Óbvio que foi. Só que é óbvio que isso vai sofrendo alterações. Para esse caso, o que eu te digo? Submeta-se a Deus. Porque eu te garanto que quando José teve aquele sonho e falou assim, rapaz, eu vou ser o cara, ele não pensava que ele ia ser passado na casca do alho como foi. Mas, qual foi o resultado final? Deus foi glorificado na vida de José. Então, permita que Deus glorifique o seu nome na sua vida. E tudo vai caminhar. Vá em paz. Apenas entregue teu sonho na mão de Deus. Não desista dele, porque esse sonho vai ser realizado. Só que muitas vezes não do jeito que você quer. Beleza? Então, que o Senhor te abençoe. Nunca pare de sonhar. Mas lembre-se, submeta a sua vida a Cristo. Nunca deixe de levar a sua cruz. Nunca deixe de agradar a Deus. E isso vai te dar resultados impressionantes. Valeu? Que Deus te abençoe.